Agora vai, meu povo. Boa noite. E aí, velho? Boa noite, papai. Será que esse trem vai hoje? Agora vai. Chama. E aí, Gabriel? Você tá bem, cara? Ó, fez até coraçãozinho. Ele tá romântico hoje. Não, mas tem que perguntar qual dos Gabriel, pô. O outro é Antônio. Não. Totó. Gabriel Lontra ou Toninho? Ah, beleza, vamos começar essa parte. Vamos começar esse negócio. Boa noite, meu povo. Boa Vocês noite, meu também? Mais um Fala Fraterno no ar. E vamos para os recados iniciais, papai. Você que tá com o radinho no bolso, deixa o like. Você que tá no Spotify, meu filho, deixa aquele coraçãozinho pra nós. E lá no Spotify tem uma parada lá que é o seguinte: você pode comentar lá e falar o que, é que você achou desse episódio. Então, deixa o comentário lá pra nós. E vai aquele desafio de sempre, hein? Quero ver você deixar o like na entrada. Se o episódio for ruim, você pode tirar na saída. Mas como aqui a qualidade é garantida, filho, deixa o like aí pra nós. Já sabe, né? Se tirar o like na saída, a gente puxa a orelha do convidado, não é isso? Que é... Cara, normalmente eu faço essa pergunta logo na entrada, né? Mas eu vou fazer depois que a gente chamar nosso convidado. Então, pera aí, pô, ainda tem mais um recado. Tá lembrado, papai? A exclusiva. Da playlist exclusiva, meu. É verdade. Tem a playlist de livros lá exclusiva pra você. E hoje a gente vai acrescentar mais um livro aqui que vai ser o que o convidado vai falar. Mas por enquanto você pode ir lá, salvar ela, baixar no seu Spotify a playlist de livros exclusiva do MBA. E também a playlist de música. Quero relaxar, quero ir pro trabalho tranquilão. Tem a lista de música lá também. Baixa ela e bora pra cima, é só o começo. Você tá aliviando demais pro convidado. Ele já tá até pensando no livro, nem começou o negócio aí. Tô dando chance pro cara. É isso. E os conselhos, pai? Então, vamos chamar o convidado primeiro, a gente fala dos conselhos? Então vamos, pai. Quer fazer uma apresentação dele? Eu quero, pai. Esse cara que vem aqui hoje, mano, ele já esteve aqui algumas vezes. Mas hoje a gente vai trocar uma ideia de uma forma diferente. Primeiro ele foi de estagiário a dono da empresa. Esse bicho é feroz, papai. É. Esse primeiro cara que eu vi fazer um vesting, tá ligado? E cumprir com as cláusulas e virar sócio. É verdade. É verdade. Mano, o cara de perto, Caso né? real, né? O caso de real, cara mano, próximo. eu posso falar, o cara é próximo. Mano, eu tenho uma parada que eu acho massa dele. Ele era coordenador de um conselho de uma outra rede que a gente fazia parte. O NPS dele era o mais alto lá, tá ligado? O bicho é brabão. É isso aí. Entende de vendas como poucos, né? O cara Aliás, falando de venda, a conversa hoje vai ser sobre venda. Te interessa? Ah, rapaz, quem não quer vender, pai? Você não quiser vender, você tá no lugar errado. Tá querendo vender, meu brother? Até o final aqui eu te vendo alguma coisa. É isso aí, moleque. É isso aí, meus damas e cavaleiros, conosco hoje, Hugo Cândido, papai. Mais conhecido Hugo Cisconho. É verdade. Seja Tirou o bem-vindo. sobrenome, né? Seja bem-vindo, Hugo. Obrigado, gente. Tô aqui mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu acho que é o assunto mais à vontade que eu vou poder falar, né? De todos que a gente já tratou aqui, acho que é o que eu mais gosto. Hugão, Não, antes de mandar ele se apresentar, agora a gente vai falar dos conselhos. E aí? Teve conselho ontem lá pra tu, não teve? Teve. E aí, faz um resumo pra galera aí. Cara, eu ontem voltei pra casa pensativo sobre isso, inclusive, porque já tem alguns anos, né, que a gente tá se reunindo em vários tipos de conselhos diferentes, com vários objetivos diferentes. E bem ou mal, com dificuldade, ou com muito ou com pouca dificuldade, eu não vou nem dizer sempre, porque não tem como, as pessoas que estão insistindo em empreender no nosso meio estão evoluindo todas. Todas. Eu comecei a reparar isso ontem. Teve gente que finalizou a empresa, abriu outra, teve gente que conseguiu continuar a mesma empresa, teve gente que abriu outros negócios junto com pessoas do grupo, mas você vê que a persistência ela tá começando a trazer resultados visíveis, que antes a gente acha, não, persiste que vai dar certo, mas agora a gente já tá começando a ver resultados bem que são perceptíveis a todo mundo. Ontem eu voltei assim, pô, e fulano? Pô, fulano tá indo bem. E Beltrano? Pô, Beltrano quase quebrou e voltou. E Beltrano tá bem também. Então, tipo assim, a consistência tá começando a trazer evidências, né? mas é o que o R da vida real, mano. Tá ligado? Se a galera insistir, persistir, a hora vai acontecer alguma coisa. Só não vira pra quem desiste, né? Quem desiste não tem como. Então, Não tem isso. como. Mas mesmo não sendo fácil, a gente que vive esse dia a dia sabe que é complicado, né? Certos dias, mas eu fiquei bastante feliz ontem. Pessoas que eu não via há bastante tempo, algumas pessoas que, né, a gente, pô, mas e fulano sumiu, aí volta, a pessoa tá com a empresa voando. Então, fiquei feliz demais. Então é isso. Primeiro, dizer que a gente tá muito feliz de você ter voltado aí pra dentro do time. Tá conduzindo um conselho aí com a gente. Hernani, faça a tua pergunta inicial agora, meu brother. Não, você é o cara que teve com a gente, já tá com a gente há uma jornada, a gente já se conhece de outros carnavais. Você teve com a gente como fraterno membro, participando de um grupo, de um conselho, e hoje você voltou pro time como coordenador master.
Mas se apresenta aí, cara. Fala quem é o Hugo. Pra galera que é nova, que tá chegando aqui no podcast agora, que não viu seu episódio lá, mas o episódio do Hugo tá lá, que ele fez com o Anderson, falando de e-commerce, de automatização de vendas. Então, vocês assistem lá, mas se liga na história do cara aí. Fala aí, Hugão. Por que você tá sentado nessa cadeira hoje batendo esse papo? Bom, vocês já deram aí uma boa introdução sobre, né, o vesting, as vendas, é a história que mais tem evidência, né, sobre a minha jornada. Então, o Hugo Ciscoin, né, que virou meu sobrenome, eu entrei na Ciscoin como vendedor, com uma promessa de que se eu conseguisse transformar um negócio, eu me tornaria sócio. Isso foi há 7 anos atrás, então as coisas deram certo, né? Estou aqui, né? Mas a história não é tão curta e nem tão bonita desse jeito. Mas eu empreendo há 20 anos já, então meus primeiros empreendimentos foram moleque mesmo. E fazendo teste, lavando carro no condomínio, testando, né, entregando panfleto, coisa bem simplificada mesmo, quando eu tinha 12, 13 anos. E aquele momento que eu percebi que eu podia decidir o meu destino a partir do momento que eu fizesse as coisas acontecer, eu só entendi que era aquilo que eu ia fazer da minha vida, né? E foi assim, eu empreendi de várias coisas antes, de estar na Ciscoin também, só que com pouca experiência, muito ímpeto, muita ousadia, quebrei, né, tomei os pés pelas mãos, então aconteceram várias coisas. Mas quando eu retornei para esse projeto da Ciscoin, eu literalmente apostei um all-in ali, né? Porque eu pedi demissão do meu emprego e, cara, falei, vou conseguir abrir uma agência para mim, né? E quando surgiu a proposta do Vesting, eu vi uma oportunidade de intraempreender. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha uma oportunidade interessante, né? E aí o Léo me deu essa oportunidade, o Léo é meu sócio hoje, e além de outros dois, mas o Léo que fundou a empresa, e ele, cara, sabia tecnicamente tocar a empresa, é um gestor fenomenal, mas a parte comercial, ele não tinha nem tempo e nem a habilidade necessária para isso. Então, quando a gente decidiu ali fazer aquele acordo para que eu fizesse o vesting, eu olhava para o sonho, né? Falava, cara, se eu conseguir, vai ser muito bom para mim, minha vida vai transformar. Em contrapartida, eu olhava pro outro lado, né? Eu tenho que conseguir, porque eu, antes de ganhar Ciscoin ou de virar sócio, de qualquer outra coisa, eu vinha de uma jornada em que eu tinha quebrado, né? Então, aquela história de você é empreendedor porra nenhuma, você não consegue fazer nada, você quebrou, eu tinha que provar para mim mesmo que eu conseguia. Então, era um desafio que talvez, em sã consciência, eu não deveria ter aceitado. É que o primeiro inimigo era você mesmo, né? O maior deles era eu mesmo, né? Então, eu tive que romper isso daí para provar para mim mesmo. E a partir do momento que aquilo ali aconteceu e eu consegui, né, ser resiliente o suficiente, lutar e passar pelas intempéries, assim, para você ter uma ideia, se você pegasse a meta do ano, que eram 60 contratos, e dividisse pelos meses, pelas semanas, você já tinha ali um bom dever de casa. Só que em março eu não tinha vendido nenhum ainda. Entendeu? Já estava atrasado. Eu já estava atrasado. Então, se você me perguntar hoje como aconteceu, foi com certeza uma ação muito grande de Deus na minha vida para poder funcionar. Eu não sei te dizer exatamente, foi um flow absurdo. Tipo assim, dormindo tarde, acordando cedo, dormindo tarde. Só que assim, um flow que eu olho para trás, eu não lembro nem do cansaço, pra você ter uma ideia. Então, eu tava totalmente em estado de flow, assim, a coisa aconteceu. E o último contrato, né, que foi o contrato, eram duas metas. A meta básica para eu conseguir virar sócio e uma meta maior que eu ganharia um percentual a mais. Então era 48 e 60 contratos. E vocês viram a minha rede social, eu não vou parar, né? A história do eu não vou parar surgiu aí. A meta de 48 contratos eu bati ali em meados de novembro. E aí eu falei, eu não vou parar. E aí eu fiz a de 60 no dia 31 de dezembro, 10 horas da noite, o contrato de 60. Então, surgiu daí esse bordão e ele me acompanha até hoje também. Hugão, você que vai... Peraí. Ah. Vou pedir pro meu glossário do empreendedorismo. Explica aí o que é vesting pra galera. Cara, na linguagem popular, velho, pra você, o que é vesting? Vesting é uma forma de contrato onde você começa a trabalhar, se você bate um resultado estipulado naquele contrato, você vai ganhar uma porcentagem ou virar sócio da empresa. Linguagem popular, mas quer saber mais, o Google tá pra te ajudar. Aí, sentiu? Vai lá. Hugão, antes que a galera venha com piadinha aí no chat, fala aí pra galera que Ciscoin não é criptomoeda, tá ligado? O que a Ciscoin faz, velho? Rapidão, resumido aí. A Ciscoin, ela já tem 9 anos de mercado, não existia a criptomoeda, né, nessa força que é hoje. Cheguei antes. Né? Cheguei antes, inclusive estou doido para eles entrarem no Brasil e quererem essa marca. Está à venda para eles, é disponível. Mas a gente surgiu, né, de CIS de sistema e coin de moeda. E ali o nosso objetivo era fornecer tecnologias para e-commerce. Então o nome agora faz todo sentido, né? Então nessa ótica aí a gente iniciou 9 anos atrás com esse objetivo. Era difícil construir um e-commerce, era muita etapa técnica, que hoje em dia está bem mais fácil. Existem muitas plataformas que com, 2, 3 horas de configuração ali você já está saindo do outro lado vendendo, né? Não era assim a realidade 9 anos atrás. Então a gente entrou nessa por conta disso. Hoje a Ciscoin já se transformou bastante. Hoje nós nos consideramos uma agência de negócios digitais. Então qualquer tipo de negócio físico que esteja digitalizando
ou que está nascendo digital, aí começa a precisar de vários tipos de ferramentas, integrações, né? E a gente entra aí para ajudar nessas configurações e desembaraçar essa parte técnica que normalmente o empreendedor não entende. O que ele entende é de vender calcinha, de vender bijuteria, ele entende do produto dele. Ele não entende, de fato, da parte técnica. E vocês entra ali para botar a mão nessa parte. Vamos dizer, quase que uma TI, entre aspas, assim, né? Na Vamos verdade, dizer. eu gosto muito dessa comparação, porque se você parar para pensar uma pequena e média empresa, ele dificilmente vai conseguir ter alguns setores, tipo setor de RH, setor de TI, porque ele não tem caixa para bancar um setor desse. A empresa maior tem, a empresa menor não nasce com isso, né? Então, eu sou, de fato, tipo um BPO da TI dele, eu terceirizo a TI dele, né? Porque, em alguns casos, a gente faz até gerenciamento de infraestrutura também, né? O que a gente não faz é a parte física, instalação de Wi-Fi, rede e tal, essa parte a gente não faz. Mas partiu para os softwares, configurações de ferramentas e a parte de tecnologia nesse sentido, a gente faz sim. Maravilha. Show de bola. Vai mandar a primeira aí, filho? Não, pode puxar aí que... Hugão, nosso tema hoje aqui é de vendas. Mas fala pra mim, na sua opinião, qual que é a maior bullshitagem, qual que é a maior mentira do mercado aí sobre vendas? Cara, a maior bustagem de vendas é que vender é dom, né? Eu acho que essa é a maior de todas. Porque, beleza, eu tenho alguma habilidade com isso, mas eu já treinei muitos vendedores que não tinham a menor habilidade, né? Eles foram adquirindo ao ponto de ficarem bons. Mas, não, porque isso não é pra mim, eu não consigo, né? Ninguém vende como eu, meu negócio só eu vendo, esse tipo de coisa não existe. Mas um bom processo, um bom treinamento, produto qualificado, a venda vai acontecer. Então, de acordo com o Hugo Cândido, qualquer um pode vender. De acordo comigo e com muitas outras fontes, né? Essa responsabilidade não é só minha. Mas sim, é a minha defesa. Eu acho. A fonte tirei da minha cabeça. Mas sim, eu acho que qualquer pessoa pode vender. Nem todo mundo gosta de vender, né? Mas qualquer pessoa pode. Tá, vamos cair para dentro do negócio. Então, a gente vai falar de estratégias. Uhum. E aí aqui a gente tende a soltar muita coisa aplicável para quem está assistindo poder aplicar no mesmo dia ali, né? Então, eu queria que você começasse falando para a gente aí adaptação às novas realidades, não necessariamente digitalização, né? Tá. Como que tem o mercado caminhado aí? Por exemplo, a gente vê que o setor de venda hoje já não é o setor de vendas, né? Você tem o setor de pré-venda, você tem o setor de pós-venda. Então, como que tem fluído isso aí de um modo que vem evoluindo muito rápido, né? Muito. E essa pergunta sua ela é bem capciosa, inclusive, porque não tem como eu falar disso sem falar de digitalização. Porque essa questão da digitalização, ferramentas, controle de CRM, essas ferramentas que conseguem medir e controlar cada etapa da venda, isso não existia 10, 15, 20 anos Então, atrás. deixa eu reformular, só Né? para não ficar parecendo que eu não quero falar da parte de Digital. digital. Não só de negócios digitais, Perfeito. tá? Entendi. Perdão. Tá, considerando isso, aí eu vou para entrar nessas ferramentas, porque quando eu começo a controlar e medir cada etapa do processo de venda, aí eu tô falando de oportunidade de melhoria em cada um desses processos e, bom, a competição tá acirrada, então eu começo a ver que a diferença tá nos detalhes, né? Aí sim, você pega casos igual da Salesforce, que foi de onde surgiu toda essa etapa de pré-venda, SDR e tal, com Aaron Ross lá, que dividiu essa etapa de venda e pré-venda. Antigamente o vendedor era o cara que vendia, de ponta a ponta, né? E ele fez essa divisão e isso, cara, gerou o que a gente tá vendo aí no mundo todo mundo seguindo a filosofia do cara. Sinal que deu certo. É um sinal que deu certo. Funciona para todo negócio? Não funciona para todo negócio. Não é tudo Já exemplifica pra gente, por favor. porque assim, muitas vezes a pessoa entende que... É porque existem tipos de venda. Inbound é um tipo de venda. Você atrai o cliente para você. Aí isso tem que fazer anúncio, tem que fazer, né, toda uma estratégia. Aí você já divide as equipes. O marketing e vendas tem que trabalhar juntos para isso acontecer, né? Agora, quando você tem uma venda totalmente outbound, que é aquele vendedor que ele sai de casa, bota uma mochila nas costas e vai procurar vendas, a realidade desse cara é completamente diferente, você concorda? Sim. Se a empresa fizer algum anúncio aí, alguma coisa para apoiar ele, vai ser bom. Mas ele é que vem buscando esses clientes. Então, esse jeito de vender, ele já separa. Então, se você pega uma empresa que tradicionalmente ela é assim, ele já vende assim há muitos anos, ele já tem um sistema instalado ali, se ele mudar o processo, pode dar certo. Mas isso muitas vezes significa botar a empresa inteira em risco. E muitas vezes ninguém quer fazer, né? Então, se você não vai fazer isso, vai seguir com o processo tradicional de vendas, não cabe um SDR ali. Isso não existe. Quando o cara vendeu, criou a empresa, a coisa funcionou, sequer existia esse modelo. E dava certo, né? Então, isso quer dizer que nem toda empresa precisa de um SDR para dar certo. Né? Esse processo, inclusive, eu já tentei lá na Cisco com ele algumas vezes. Tentei errado e agora a gente está fazendo e está dando certo. Então, não quer dizer também que já testei isso, não funciona para mim. Né? Eu gosto de testar as coisas algumas vezes
E o básico bem feito, eu acho que ele só vai dar certo quando você tiver coragem de olhar e falar bem assim, eu fiz o básico. Muitas vezes a pessoa fala assim, não, isso não dá certo, mas você fez o básico bem feito, ela não tem coragem de afirmar que sim, porque ela Pô, sabe mas, que né? deixou a desejar. Mas na real, tu falou e a gente tá falando aqui dessa forma, parece que o cara tem que ter uma equipe e um setor de vendas gigante. E pro cara que tá sozinho, mano, tá começando agora, como é que ele faz? Do mesmo jeito. Mas Ele- aí, tipo assim, o cara não tem processo, o cara, tipo assim, ele ainda não sabe pra que lado ele vai. Esse é o ponto. Ele tem que ter o processo. Ele tem que entender primeiro como funciona o processo de venda. Então, quem é o meu perfil ideal de cliente? Todo mundo é meu cliente? Isso é talvez a segunda bullshitagem, né? Todo mundo é meu cliente. Não, não é. Você tem um perfil de cliente ideal, né? Quem é aquele cara que, se você pudesse ter 1000 deles, você queria ter 1000 deles hoje? Esse é o perfil de cliente ideal. Quando você faz o contato com esse cara até a hora que ele de fato te compra, esse é o seu processo de venda. Aí você vem desenhando ali aquela jornada. Eu falo com ele fala comigo, eu mando o preço, ele diz que tá caro, eu falo isso, eu negocio. Então, tudo isso são etapas. Quando você desenha todo esse processo, aí fica fácil de você separar, tá? Agora, o que que é a pré-venda e o que que é a venda, né? A divisão entre a pré-venda e a venda é quando esse cara fala, ok, quero saber mais sobre isso. Pode ser que eu te compre isso. Então, quando ele fala isso, ele entra no processo de venda. Tudo antes é pré-venda. Então, você percebe que eu tenho um processo bem dividido e que eu posso fazer sozinho ele. Mas o processo existe, né? Então, eu, antes de contratar o SDR, antes de ter o closer, e depois ter o gerente, depois do gerente, o diretor comercial, e aí sim eu parecer uma empresa grande com uma equipe complexa, é o mesmo processo. Eu já fiz ele sozinho um monte de vezes. Então, você tá falando que o cara, se ele tem o processo organizado, minimamente organizado, ele vai conseguir fazer todas as etapas tranquilamente e fazer a venda. Exato. Isso se ele quiser encaixar este processo. Ele pode encaixar um outro processo um pouco mais simplificado. Mas o que que é a questão principal? É que todo mundo tem um processo. Só que algumas pessoas têm clareza dele e outras não. Porque não tem ontem a gente comentando com a menina, eu falei, você sofre venda. Mas Foi. ela não tem 59 clientes? Então existe um processo de venda lá. Esses 59 passaram por algum processo. Às vezes ela não tem um processo claro, desenhado, específico e o melhor, otimizado. Porque a hora que ela joga isso no papel, a hora que ela começa a ver isso com mais clareza, ela fala, essa etapa aqui eu tô perdendo tempo. Podia não ter essa etapa. Só que eles não passam por isso, né? Antes de profissionalizar vendas. Então, dar a importância que vendas têm significa ter mais otimização, mais dinheiro no bolso, mais clientes, fazer isso mais rápido. Então, é um processo contínuo, não tem como. Eu mesmo tive uma etapa de glória na Siscon, que foi essa que, putz, eu abri a boca, vendi, era o toque de Midas, o negócio estava ótimo. De repente, o produto mudou, o jeito mudou, as coisas mudaram, eu comecei a ver as vendas caírem. Eu falei, cara, eu preciso mudar, porque senão, né, não existe esse negócio de que tá certo e é assim, acertei. Você acertou até algum momento, uma hora deixa de funcionar, né? Então, ter essa consciência de que você tem que ter um processo de vendas profissionalizado, ele vai fazer a diferença. Depois disso, aí entra o nosso assunto de hoje, são as estratégias. Quais são as estratégias que vão ser aplicadas? Então, só para fechar a pauta, vendas, então, é muito mais processo do que dom. Totalmente. Venda é técnica, puramente técnica, né? E são vários tipos de técnica. Eu gosto de comparar isso com esporte, assim, muitas vezes. Porque você vê que, cara, se você olhar para o corpo das pessoas que praticam esporte, você consegue falar, esse cara é um esportista. Mas tem gente que tem o corpo de crossfit, tem gente que tem o corpo da musculação, tem gente que tem o corpo de corrida, tem gente do powerlifter. Todos eles são esportes diferentes. Todos eles, às vezes, muita performance no esporte deles, mas são coisas diferentes, né? Com venda, a mesma coisa. Todos eles são vendedores, todos eles fazem vendas, muitos deles batem suas metas, mas às vezes o jeito de vender é completamente diferente. E quando você vai olhar o jeito de cada um, tem muita técnica por trás. Ou todo mundo é um dom diferente, né? Caverna do Dragão, cada um com um dom. É, Boa. Não é mas mágica. tem algumas coisas que são padrão, né? Não tem como o cara fugir daquilo ali. Dependente do ramo, varejo, comércio de serviço, qualquer coisa, ele vai entregar alguma coisa e vai seguir um padrão. Perfeito. Agora vamos aqui, cara. Porque todo mundo acha, velho, que vender hoje tem que estar ligado a uma rede social, tem que estar ligado ao meio digital para entregar. Como separar a venda do marketing, da estratégia de marketing? Como separar essa parada aí para, tipo, deixar claro para a cabeça da galera que dá para vender, às vezes nem sempre estando no digital. Só pergunta fácil hoje, né? Você é o cara, mano. Eu Você tenho, tá aqui pra eu isso, tenho a né? resposta para essa numa frase. Depois de falar, eu falo. A diferença básica de marketing e vendas é: o marketing gera a demanda, a venda executa a demanda. Então, esses caras não estão vendendo. Tá, será que existe uma demanda sendo gerada para aquilo ali? Né? E, por exemplo, quando eu falo de uma venda outbound, que o vendedor busca essa venda, é muito diferente de eu chegar para você e falar assim:
Oi, tudo bom? Você conhece a Syscoin? E você falar, não, e eu ter que iniciar toda uma apresentação da empresa para você. E outra coisa é eu falar para você assim, oi, tudo bem? Você conhece a Tesla? Cara, eu não preciso mais te explicar o que que a Tesla faz, você já sabe. Fica muito mais fácil agora eu te vender um Tesla. Então, esse trabalho todo de difundir a marca, explicar o que que o produto é, o que que eles fazem, qual que é o propósito daquela marca, tudo isso é trabalho do marketing. O marketing vende a ideia e apresenta a empresa antes sequer de a venda acontecer. Aí depois, quando chega um vendedor na jogada, fica bem mais fácil, né? Quando o trabalho do marketing foi feito. Se o trabalho do marketing não foi feito, o trabalho do vendedor é dobrado. E aí você começa a ver dificuldades nesse sentido. Acho que Falo- né? Foi mais... eu falo assim, ó, a divisão de marketing e vendas é quando o cliente pergunta como é isso? Quando ele pergunta como, aí o time de venda tem que entrar em campo. Porque o dever do marketing foi o de apresentar, de gerar o desejo, de deixar a pessoa curiosa. Quando ela pergunta o que é, aí o time de vendas que entra pra pegar o É uma boa cara, divisão. entender e tal. É uma boa entendeu? divisão, porque aí é onde você vai explicar como você entrega aquela proposta de valor que já foi vendida pelo marketing. Exato. É uma forma. Cara, agora vamos aí. Uma estratégia prática, por exemplo, para quem tá no ramo de serviço, que é uma parada que tu domina. Porque o cara do varejo que entrega um produto, às vezes é mais fácil para ele vender, porque ele tem um negócio tangível que ele consegue mostrar. Pô, vou vender essa jarra aqui, tá aqui a jarra, ela é de vidro transparente, não sei o que, cabe tantos litros e fica mais fácil. Uhum. Agora o cara que vende, entrega um serviço, cara, que ele não é um serviço tão visível, tá ligado? É agora, pô, tu entrega um sistema que, pô, só depois que ele tá implantado rodando que o cara vai ter noção do que tá funcionando. Ou o cara que, sei lá, vende estética, o cara que vende odontologia, só vai entregar, só depois que entrega que o cara pode falar, não, cara, o negócio é bom mesmo. Eu gosto dessa parte de serviço porque dá mais liberdade. O produto é o que você falou. Se você vende essa jarra e você tem as características técnicas, outra pessoa tem a mesma jarra, aí já fudeu. Aí é quem vende mais barato acabou. Porque são iguais. Ah, não, às vezes a outra é mais cara, mas chega antes. Então é outro critério, né? Prazos, né? Principalmente quando você fala de e-commerce, onde você bota literalmente um produto do lado do outro e começa a ver as diferenças de preço e prazo. Agora, para serviço, não. Porque eu posso prestar um serviço para desenvolver um site, você também. Somos iguais? Não. Primeiro que eu sou eu, você é você. Então já começa a diferença aí. Quem vai prestar esse serviço? Ou a empresa que vai prestar esse serviço. Então, o serviço ele é bom porque você consegue agregar valor em coisas intangíveis. O que não dá para tangibilizar, para pegar? Não dá para eu tangibilizar, por exemplo, percepção de qualidade. Tem gente que vai dizer que ficou bom, que a qualidade foi boa, e tem gente que vai dizer que foi ruim. Às vezes, para o mesmo serviço. Se eu te entregar aqui um site para fraternidade, talvez o Giuseppe goste, talvez você não goste. Mas é o mesmo, vocês estão olhando para a mesma coisa. Só que antes disso, na etapa de venda, aí eu venho com agregação de valor. E agregando valor em coisas intangíveis. Eu já vendi site por 1.000, por 2.000, por 10.000, por 25.000. E agora, ontem eu recebi a positiva de um site por 35.000. É um site. Qual a diferença? A diferença é o valor que eu agreguei, o tamanho do problema que eu fui resolver lá. Esse site 35.000, esse mesmo projeto, eu poderia ter vendido ele por 3.000. O mesmo. Só que tem um problema. Esse site, ele vai participar, ele vai ser a peça fundamental em um evento que tem data para acontecer, com 8.000 pessoas olhando. E aí? Por que ele não pega o sobrinho dele que cobra 3.000 para fazer? Porque eu consegui agregar valor aonde? Na confiança, na minha marca, na minha história. Então tem muitas coisas que eu consigo fazer que agregam valor. O site continua 3.000. É tipo aquela história do parafuso, né? Para apertar o parafuso é R$10. Para saber qual parafuso apertar é 9.999. Pronto. Então, o serviço ele tem essa parada, assim, sabe? De eu conseguir agregar valor de uma maneira intangível. Óbvio que se eu agregar valor demais e na hora da entrega eu não corresponder, isso não vai perdurar, né? E a gente percebe isso no mercado, às vezes, com algumas marcas. Mas é uma responsabilidade, você tem que conseguir medir ali junto com o seu time de entrega. Mas a maior beleza do serviço, para mim, é isso. É você conseguir gerar valor, agregar valor. É que você não vende o produto. Você vende o benefício, né? Exato. Eu não tô te vendendo o site. Quem vende produto? Você pode perceber que quando o cara se diferencia muito, ele tá agregando serviço. Uhum. Né? Tipo assim, eu vendo para você um quadro. Mas o quadro com ele instalado na sua casa, com a parede furada, é um pouco a mais. Não tem vários modelos de negócio nesse sentido? Uhum. O que ele tá fazendo? Ele tá agregando serviço. Porque ele não consegue botar valor no produto. Ele só consegue agregar valor no serviço. É. Na verdade, o site ele não deixa de ser um produto lá no final. Exato. Entende? O site é o site. Agora, estar confiável para 8.000 pessoas é um outro. Aí é uma parada que tá atrelada a brand, qualidade de entrega
todo um processo, cultura de empresa, então tem toda uma parada diferente. Eu ainda acredito muito que o que o Hugo falou é underpromise, overdeliver e vambora. Sacou? Promete menos, entrega mais. Serviço também encaixa muito A isso. reputação vai crescer, ela vai ser reconhecida uma E hora. tem serviços e serviços, né? Tem serviços que você vai fazer uma vez, e depois você vai fazer de novo, e depois de novo, e o cara vai sempre te chamar para aquele serviço. E tem serviços que são pontuais. Esses que são pontuais, eu não sou muito a favor de over delivery neles, não. Porque aí você acaba trabalhando demais e beleza, ele vai poder te recomendar para outra pessoa e beleza. Agora, quando o serviço é recorrente, ele entende que você resolve aquele problema, aí acabou. Aí eu gosto disso, entendeu? É a fidelização. Aí você fideliza pelo over delivery. Pô, mas o over delivery, o under promise para quem tem produto é uma forma de rentabilidade, então. Porque igual o Hugo falou, pô. Eu entrego a jarra cheia lá, ela custa tanto. Eu entrego a jarra vazia, ela custa tanto. Então é uma forma de under promise e over delivery, só que rentabilizando. Já na área de serviço, rentabiliza também, mas está mais voltado à fidelização, mais pelo lado da experiência. Eu Seria uma venda desse eu jeito? penso pelo lado da experiência. E, inevitavelmente, trazendo pro lado de e-commerce, é como você abrir uma caixa que você comprou uma jarra e, de repente, veio um joguinho de copos também como um brinde, né? Ele conseguiu ali te surpreender com algo que você não comprou e mudou a sua experiência, porque você percebeu isso na hora que você abriu a caixa. Então, a experiência ali fez diferença. Pode ser que no preço da jarra estava embutido o preço dos copos? Muito provavelmente. Mas a sua experiência foi muito diferente. Não, pô, Foi muito maior. Aí né? é assunto para outra jogada de diversificação lá na frente, pô. Esqueça. Hugo, Não, mas a experiência, pô. não, a experiência. Ó, você quer a jarra por R$10, mais R$2 de frete, ou você quer R$12 frete grátis? Aí, tá vendo? é a mesma coisa, né? Hugo, over delivery é estratégia de venda? Cara, Você disse que gosta de se fidelizar você me com over delivery. se você me vamos- perguntasse isso 3 anos atrás, eu diria que sim. Se você me perguntasse isso hoje, eu digo que não. Né? Dentro da minha experiência aí com o Uber Delivery, eu tenho visto que as pessoas elas começam a entender que o Uber Delivery é sua obrigação. Entendeu? E aí isso começa a atrapalhar o processo. Então, ainda mais no meu caso lá, que os clientes eles me compram e ficam recorrentes, né? Então, você tá sempre fazendo mais, sempre fazendo mais, sempre fazendo mais. O dia que você faz só o que ele contratou, ele fala: qual é, meu irmão? Você fazia mais, pô? Não, mas que hoje não deu, né, cara? A gente tá numa Black Friday, tá movimentado aqui. Hoje. Mas aí ficou ruim, então. Isso, Entende? Então, né? assim, tem que tomar cuidado com isso. E aí, o que a gente faz hoje? Over delivery sempre, porque eu quero que você fique muito satisfeito. Mas eu te deixo extremamente claro que isso que eu tô fazendo por você, você não pagou por isso. Eu tô fazendo isso aqui porque é capricho, estava ao meu alcance e não custava mais nada eu fazer e tal, mas eu deixo claro. Agora, muitas vezes eu me confundia com isso, entregava pro cara e aí isso se confundia na entrega do produto, principalmente quando você tá falando de algo que não é tangível, né? E aí o cara não vai ver isso no final das contas e você acaba ficando barato demais, porque over delivery gasta hora de fazer, né? Você tem que fazer. Gasta hora, homem. Na verdade, então, o cara tem que deixar claro que aquilo ali é um over delivery, porque ele tá fazendo uma entrega a mais ali, tá entregando um Exato. negócio que não estava dentro do escopo, mas que pode não acontecer da próxima vez. Isso, porque eticamente isso soa como, pô, tá jogando na minha cara, né? Mas empresarialmente é isso mesmo, você tem que jogar na cara dele e falar pra ele, ó, eu tô fazendo isso aqui pra você, mas você não pagou por isso. Eu tô fazendo isso pra quebrar o teu galho, pra ajudar, pra colaborar. Funcionou pra você? Deu certo? Aí, normalmente, quando você expõe isso, o que o cliente faz? Ah, tá, entendi. Obrigado, gostei bastante. Pronto, fica nisso, só que ficou na cabeça dele aquilo ali. Inclusive, quando eu comecei a fazer isso, teve casos que na próxima situação o cliente falou: tu lembra aquele negócio lá que você fez? Quanto que fica se eu quiser aquilo todo mês? Aí eu falei: ah, agora sim o over delivery tá fazendo sentido. Porque eu tô dando pra ele uma amostra, eu tô mostrando pra ele que tem outra opção, e aí sim, né? Porque ninguém vai fazer isso, negócio é negócio. Não, então, Né? over delivery é uma estratégia de vendas. Desde que desde que executado, executado desse estrategicamente. Isso. E o exatamente. under promise, mano? Onde ele entra nesse momento? O under promise, eu Na acho que venda, depois da venda. ele entra na venda. Eu acho que tudo que você vende, principalmente quando ele comporta um kit ou um grupo de serviços ou produtos e tal, existe algo que é central naquilo ali. Quando a gente tá falando de serviço especificamente, normalmente você tá resolvendo o problema de alguém, né? Então, tá, qual que é o seu problema? Seu problema principal é, sei lá, é ter um site que comporte 8.000 pessoas? É isso o seu problema principal? Tá bom, então eu vou resolver isso. Esse aqui é o under promise. Eu vou resolver isso aqui pra você. Você não vai ter problema com isso. Contrapartida, eu vou te dar mais isso, isso, isso e isso. E ainda como over delivery, se houver tempo no projeto, isso aqui também vai ser executado, beleza? Beleza. Aí o que eu tô dizendo agora no under promise? Se eu vacilar, se eu errar, se alguma coisa não for entregue, pode ser qualquer coisa.
menos o site para 8 mil pessoas. Porque foi aquilo ali o problema central. Então, eu acredito que o Under Promise, ele tá bem ligado ao mínimo do que você prometeu que realmente faz sentido. É aquilo ali que ele quer. Você pode fazer qualquer outra coisa, velho. Mas aquilo ali que ele quer não muda, pô. É ali que o cara vai ficar insatisfeito, né? Agora, se você conseguir cumprir aquilo ali, o restante é tolerável, o restante é compreensível. E, na maioria dos casos, né, o que você tem que fazer é conseguir entregar tudo com qualidade. Aí, Volta perfeito. pro básico bem feito, né? Aí quando tudo isso funciona, aí tu vai pra outra estratégia. Me indica alguém aí, cara, que também tá querendo esse serviço. Aí é outro tipo de estratégia de venda. É. Né? Mas antes de chegar nessa aí, vamos falar de uma estratégia. E a estratégia de venda por experiência, mano. Às vezes, vamos aqui. Então, Tá. Volta pra jarrinha que ele falou, da experiência. E o jogo de copos. Então vamos aqui, um exemplo prático. O cara não é cliente, mano. Mas tu quer vender por experiência pra esse cara e já te procurou de alguma forma. Então, eu vejo isso de duas formas. A primeira é, quem não conhece a minha marca e o meu negócio, o primeiro contato dele tem que ser fenomenal. Disney. Porque se eu tenho, no meu caso especificamente, que foi pensado assim, eu tenho uma esteira de produtos. Dependendo do serviço que ele vem, suporte mesmo. Eu quero um suporte pro meu site. Estou com um problema aqui técnico, não estou conseguindo resolver, o sobrinho que fez sumiu, preciso resolver isso aqui. Quando é um probleminha muito pequeno, a verdade é que o meu colaborador é técnico excelente demais para aquele problema. Realmente um sobrinho resolveria, mas eu não tenho um time de sobrinhos. Então, meu custo é elevado para resolver aquele pequeno problema. Só que eu entrego uma experiência boa para ele. Velocidade no atendimento, resolução rápida do problema, cordialidade, tecnicamente é muito bom. Ponta do lápis, prejuízo. Mas eu vendi a experiência. Esse cara, ele normalmente ele entra na minha esteira ali, ele começa a andar em cima da esteira sem nem perceber. Porque ele, muitas vezes, custou nada, né? Durante muito tempo eu tive lá os 7 dias grátis de suporte. Muitas pessoas vinham, resolviam seus problemas em 7 dias e sumiam. Só que quando surgiu o problema de novo, já estava marcado lá o domínio dele. Se ele viesse com o mesmo site, ele já experienciou uma vez, você já viveu aqui 7 dias grátis de experiência e tal, vamos fazer assinatura, cara? Não, vamos fazer. Ele já sabe como funciona. Ele experienciou. Então, eu vendo pela experiência. Muitas vezes não recebo pela experiência, mas eu vendo pela experiência. É uma forma. Outra forma eu trabalho então com projetos. Tá, lá na Siscon, vocês tiveram a oportunidade de viver o Siscon Experience lá, né? Com cafezinho top, chocolatinho, ar-condicionado no grau, uma mesa legal, uma impressão. Pô, o cara entrava lá para viver aquela experiência, tinha uma plaquinha com o nome dele. Tirava foto, fazia uma distribuição daquela mídia de graça para mim, né? Mas por quê? Porque teve toda uma experiência que ele viveu ali. Resultado. Quando aconteceu a pandemia e eu fui impedido de fazer aquela experiência, sabe o que aconteceu? Meu ticket médio caiu 30%. Eu ofereci os mesmos produtos, os mesmos serviços, eu fazia o site do mesmo jeito, o projeto era do mesmo jeito, era a mesma marca, eram as mesmas pessoas que entregavam. Mesmo time. Mas eu mostrava o produto e o cara falava assim, pô, tá meio caro isso, eu não tô conseguindo, tá caro, tá caro. Só que quando você tinha aquela experiência física, onde eu assino, era a mesma coisa. Então, aí você percebe que a experiência faz diferença. Tem toda a diferença. Então, a gente chamava de Siscon Experience, inclusive. A experiência faz diferença, né? E óbvio que, de novo, você elevou uma percepção de valor, o cara assinou, fechou o contrato. Dali para dentro, ele não pode se frustrar com a experiência. Ele entrou com aquela experiência de excelência, ele tem que sair com ela do outro lado também, né? Se isso não acontecer, e naturalmente, né, nós somos uma empresa, não somos perfeitos, já tivemos problemas também. Quando isso acontece, é uma oportunidade de aprender. Mas sempre que isso acontecia e tinha algum probleminha, o que o cara falava? Lá no início, você não me vendeu assim. E o cara liga para mim, porque fui eu que vendi. Ele liga pro vendedor e fala, pô, quando você me falou, não era assim. O que aconteceu com aquela qualidade? Ou os nervosinhos, né? Pra vender, tudo é beleza. Pra entregar... Então, assim, sempre tem esses casos. Aí, esses casos servem de experiência pra você olhar pra trás e ver onde você errou. Aí, a gente vai corrigindo ao longo da jornada. E aqui nós somos igual o Silvio Santos, né? Graças a Deus, acerto mais do que erro e é isso aí. Tem muito o que fazer, não. Acontece. A vantagem, velho, eu sempre falo que o cliente insatisfeito ele é a melhor escola pra empresa, né? É na hora que ele reclama que você tem um ponto de melhoria. Cliente que só te elogia, é legal receber elogio, porque mas o ponto de melhoria, ele vem na insatisfação. Muitos não elogiam. Muitos não elogiam. A gente tem hoje o atendimento lá do suporte, onde todo final de atendimento eu peço o CSAT. Então, me diz como foi o atendimento em relação à cordialidade e à parte técnica do meu colaborador. Foi muito educadinho, mas não resolveu meu problema. Tá, então tenho que resolver a parte técnica. Resolveu tecnicamente, mas um cavalo também não serve, né? Preciso conseguir equalizar isso daí. Quando eu peço tudo isso, quando eu vou ver lá 100, 200, 300 atendimentos na semana,
Sabe quantas pessoas avaliam? 10. 10, 15, 30 no máximo. É máximo 10% das pessoas avaliam. Aí quando você vai ver lá as pessoas que avaliaram, normalmente é pra chicotear de alguma forma, né? Isso quer dizer que as outras não ficaram satisfeitas? Não. Aí, mas tem aquela pessoa que fala, não, faço questão de te elogiar. Você foi muito cordial comigo, você fez muito rápido a demanda. Tem também. Mas entre optar e falar e não falar, pra elogiar, eles preferem não falar. Agora, optar em falar e não falar. Pra reclamar, Pra reclamar, pode saber. Hugão, não falha, né? A reclamação, ela Sempre. arrocha. E é bom, é uma escola. Eles escrevem lá o problema que aconteceu. E tem pessoas, é porque também existem pessoas e pessoas. Eu sou o tipo do cara que eu gosto de reclamar no estabelecimento e eu gosto de elogiar no estabelecimento. Ah, fui bem atendido, sei lá, um atendimento diferenciado que eu tive outro dia no Coco Bambu. Aí falei com o cara, falei, como é que é seu nome? O nome dele era bem diferente até, um nordestino lá, o sotaquezinho dele bem legal. Aí eu falei, rapaz, eu gostei de você, seu atendimento é muito bom. Aí ele, é por isso que eu tenho isso aqui, ó. Ele tinha um monte de broches, assim, na roupa dele. Aí eu fui entender, eu falei, o que é isso? Ele, não. Aí ele tirou um cartão e falou, quando tu me avalia lá no TripAdvisor, aí muitas avaliações eu vou ganhando um brochinho desse aqui, ó. Olha o tanto que eu tenho. Aí eu falei, aí sim, né? Então, assim, o cara já tá habituado a atender bem, porque ele tem uma gamificação dentro da empresa e tal. Mas quando eu sou bem atendido, eu gosto de deixar o elogio. E quando eu sou mal atendido, eu não gosto só de reclamar. Eu gosto de explicar o porquê que eu não gostei. Porque aí eles têm a oportunidade de corrigir, né? Simplesmente, não gostei. Porque Cara, isso não ajuda em nada. Não gostei, não diz nada, Não né? diz nada. Agora, não gostou de quê? Como? O que aconteceu? Me diz como eu posso ser melhor, né? Aí fica mais fácil. Hugão, agora a pergunta é, irmão, como a gente faz dentro da estratégia de venda para aumentar o LTV? Já que a gente trouxe o cliente, deu experiência para ele, botou o V-Delivery, Under Promise, mas pro cara não sair. Não só na questão de serviço ou na questão de produto, mas eu quero garantir o LTV do cara, que o cara continue ali dentro, gastando, comprando, sendo cliente fiel ali. Como é que fazer? Qual é a estratégia para essa venda acontecer através da aumento de LTV? Tá. Ligar a tecla SAP, né? LTV é o Lifetime Value do cliente, né? Quanto tempo ele fica comigo deixando receita. Então, no meu caso específico, eu vendo mensalidades. Ou a Netflix, por exemplo, também que vende mensalidades. Quanto mais mensalidades pagas, 10, 15, 20, 30 meses, esse é o LTV médio, né? Você faz a média daquilo ali e tira o LTV. Aí, vamos usar a própria Netflix de exemplo. Quando é que você começa a reclamar da Netflix ou achar ela cara? É quando você olha na fatura e fala, porra, não assisti nenhum filme esse mês. E tá aqui na fatura. Aí é a hora que você começa a ponderar tirar, não é? Uhum. Agora, quando você tá pagando a Netflix e você assiste ela todo dia, você não tá achando ruim que vem no seu cartão, porque você tá usando. Então, eu acredito que quando você tá falando de LTV, como é que você vai aumentar o LTV? Fazendo e estimulando com que esse cliente use o seu serviço. E é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. Por quê? Quando ele tá usando o serviço, ele tá te dando despesa. Pensa uma academia. A melhor pessoa é a que paga a mensalidade e não vai. Essa é a melhor pessoa da academia. Só que em contrapartida, se ele tá pagando a mensalidade e não vai, qual a certeza que você tem? Que uma hora ele vai cancelar. Aí o cara que vai todo dia, se todo mundo fosse todo dia, a academia também não aguentava. Então você tem que conseguir ficar fazendo esse balanço. Na minha entrega, por exemplo, dos serviços de suporte para sites lá, ou para, né, para casa de aplicativo, gestão de infraestrutura, a gestão de infraestrutura, o cara me aluga um servidor. Ele tem que estar ligado. Se o cara parar de pagar, o servidor cai. E aí a aplicação dele cai. Então, beleza. Todo dia ele vê valor, porque todo dia funciona. Agora o suporte não. O site funciona. Se ele não me pede uma demanda hoje, o site funciona. Amanhã, se ele pede uma demanda, o site também funciona. Então, o que eu tenho que mostrar para ele é, quando você não está vendo, o que eu estou fazendo para você sentir valor naquele dinheiro que você está pagando. Então, dei essa volta toda para falar o seguinte: serviços, principalmente, você tá cobrando mensalmente do cara, ele tem que sentir valor mensalmente. Você tem que conseguir mostrar para ele que você tá fazendo o seu trabalho mensalmente. Você tá ou levando mais tranquilidade para ele, ou economizando dinheiro para ele. Alguma coisa ele tem que acontecer. E por isso que eu falo, porque tem gente que não sofre daquela síndrome da galinha que bota os ovos e não grita, né? Ninguém tá vendo. É todo dia botando os ovos, mas ninguém tá vendo. Se ela não gritar, né? Então o sinal é ela gritar. Então, às vezes você perde o cliente, pô, mas ele foi pra concorrência por causa de R$10 a menos. Porque o problema é que ele tava medindo você por preço e não pelo valor que você entrega. Né? Então, se você conseguir mostrar isso mais fácil, o LTV vai aumentando. Rodando. Promoção.
promoção, que não é preço, né? Que não é preço, a gente falou ontem a gente disso falou ontem. disso. Vamos fazer uma promoção, cara, de 10 por 9. Isso não é promoção, isso é oferta, né? Promoção é outra coisa. Promoção é promover. Promover, se promover, falar de você, mostrar o que você está fazendo. Então, isso é uma coisa que é super, super útil falando de LTV. Só que a LTV só cabe em serviços recorrentes, né? Esse indicador. Mas, em casos de pessoas que vendem, e cada nova venda é uma nova venda de fato, eu tenho que reestimular ele. Aí eu gosto de medir o tempo médio entre as compras. Se você conseguir fazer o cara comprar uma jarra todo mês, você vende 12 no ano. Se eu conseguir fazer ele comprar uma toda semana, eu vendo 54 no ano, 52, né? É isso que eu ia te perguntar. Como é que o cara que vende produto ou um bem durável, como é que ele faz esse aumento de venda pro mesmo cliente? Lembrando que, sei lá, velho, dependendo do cara, ele não vai comprar 2 jarras no mesmo mês ou num período de 6 meses ali, sacou? Mas Legal. você tem que trazer o cara de alguma outra forma pra dentro do negócio. Então, bora que essa vai dar corte, então. Olha ali, ó. Seguinte, o cara que vende produto, o que é importante ele considerar? Fidelizar o cliente. O que é um cliente fiel? Tecnicamente, né, segundo pesquisas, que não são fontes da minha cabeça, um cliente é considerado fiel, isso é uma pesquisa feita com 12 mil empresas. 12 mil empresas, aí fizeram uma média, quantas pessoas tinham de atendimento, quantas vezes a pessoa comprava e tal. Resumo da ópera. Um cliente, ele é considerado fiel quando ele te compra pela 4ª vez. Então, te comprou uma vez, é um freguês. Te comprou 2 vezes, é um freguês. Na 4ª compra, esse cara se tornou um cliente fiel. Porque 4 vezes já deu tempo dele experienciar muita coisa. Então, beleza. Se eu considero que ele comprou 4 vezes, eu já começo a ter que separar o seguinte. Eu tenho 2 listas. Uma lista de fregueses e uma lista de clientes fiéis. Eu trato quem é fiel do mesmo jeito que eu trato o outro? Não. Por quê? Porque quem não é fiel, eu tenho que transformar ele num cliente fiel. E ele se torna um cliente fiel comprando mais. Então, eu tenho que ter estímulos para ele comprar de novo. Comprou uma jarra hoje. Bacana. Comprou outra jarra semana que vem. Bacana. Eu quero que ele compre de novo. Então, eu falo, sua próxima compra, o frete é grátis. Às vezes, economicamente, isso não é tão vantajoso, mas eu estou estimulando ele a fazer a 3ª compra. Lembra que nesse objetivo agora, eu tenho que fazer ele passar para outro time, que é o time dos clientes fiéis. Para os clientes fiéis, aí vem para outra métrica que também está nesse estudo. Eles complementaram 2 coisas. A primeira é essa da quantidade de compras, e a segunda é dos 1000 fãs fiéis, que eu acho que você já conhece, né? Então, é considerado que qualquer negócio... Isso foi feito por uma banda, na verdade, de rock, né? Qualquer banda que tivesse 1000 fãs fiéis, teria shows o ano todo, conseguiria vender discos, etc, né? Foi feita essa conta. Então, se você tem, trazendo essa análise para negócios, 1000 fãs fiéis, bicho, você tem uma lista hoje de 1000 pessoas que já te compraram mais de 4 vezes, conhece a tua marca, conhece a tua experiência, conhece o teu produto, você tem uma máquina de imprimir dinheiro. Porque você pode falar pro cara o seguinte, ó, vou vender hoje 200 jarras. Vou negociar com o fornecedor. Se eu te comprar 200 jarras, você faz mais barato para mim? Faço. Então, espera aí. Lista de 1000. Hoje, para quem pedir a jarra, eu vou mandar um brinde. Quem não quer um brinde? Já são clientes fiéis. Você acha que você vai ter dificuldade de fazer os... Cara, capaz você manda isso direto do fornecedor pra lá, não paga nem frete. Cara, agora eu vejo um negócio aí que você falou, velho. Dropou direto. Ué. Que é a questão de entender os números, sacou? Porque, velho, a grande maioria dos caras tem um CRM, tem alguma coisa lá, tem um sistema, mas ele não entende os números. O cara não sabe analisar os números dele pra entender se o cliente dele é fiel, se o cliente é freguês, ou se o cara é um cara esporádico que apareceu ali do nada, tá ligado? Porque ele não sabe analisar, velho. Então, eu acho que uma das estratégias também seria analisar os dados e os números, né, não? Pra fidelizar o cara. Sim. Porque se o cara sabe que o cara é fiel, aí pode fazer essa estratégia que tu falou. Cara, vou comprar um produto aqui em volume, vou dar uma promoção e vou vender mais barato, vou fazer alguma coisa, dar um brinde, tal. Só que se o cara tem que saber os números dele. É fundamental. É fundamental. Se eu tô tudo que eu tô falando desde o início, se a gente não tiver uma boa base de dados e confiar nos números que a gente tem, é impossível fazer uma coisa. Até pra você pegar o próprio exemplo que ele falou aqui das 4 compras, se o cara não tem... Não controla minimamente as vendas. Se ele não tem bem separado quem já comprou uma, quem já comprou 2, quem já comprou 3 e quem já comprou a 4ª, para passar para a lista de clientes fiéis, ele não consegue estruturar nada, porque o estímulo pro cara que comprou uma vez é um, pro cara que comprou 2 vezes é outro, pro cara que comprou 3 é outro, totalmente Não, e a diferente. análise de dados, ela vai te dar respostas que muitas vezes você só supõe e você supõe errado. O cara que comprou 4 vezes, ele é igual ao outro cara que comprou 4 vezes? Depende. Porque se eu analisar nos dados e descobrir que o cara... Vamos tirar do contexto do e-commerce, trazer para uma loja física. Vamos considerar o seguinte. Eu tenho 4 pessoas, as 4 já me compraram mais de 4 vezes aqui. Uma padaria, exemplo. Eu sei que tem gente que vem de manhã e tem gente que vem de noite. Eu já observei que a tia sempre vem de noite. Adianta fazer uma promoção para ela e ligar, ó, amanhã de manhã. Não adianta, velho.
Só que como é que você vai saber disso? Você tem números? Se você tiver os Verdade. números. Se você não tiver os números, não vai funcionar. É um exemplo, cara, simples que eu te dei. Ah, não, mas isso aí eu sei. Aham, enquanto são 4 pessoas. Agora, quando você tem uma loja, uma padaria mesmo, que entra 800 pessoas por dia, dessas 800, quantas são novas por dia? Você sabe me dizer? Quantas são passantes? Quantas são pessoas que moram ali e vêm sempre? Você tem que saber tudo isso. Se você não souber tudo isso, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Eu vou provar pra vocês que a grande maioria do lugar que vocês frequentam não faz isso. Você provavelmente almoçou num lugar hoje que você almoça mais de 4 vezes na semana ou no mês. O cara sabe quem é você? Não sabe. Provavelmente. Eu acho que sabe e não gosta de mim, que não dá nem boa tarde, mano. Pode ser. Você foi É hoje. pessoal, é pessoal, é pessoal. Você foi hoje num lugar que a gente vai direto. Verdade. O cara é brother nosso. Irmão, Não, Pega foi essa brother dica. nosso, não. Ele já teve sentado já nessa teve mesa sentado aqui, aqui. ó. pega essa dica. Quantas vezes tu já foi lá e o pessoal lá nunca falou do seu comportamento de compra e não te ofereceu nada? E sabe que tu come, teu prato, o que é que tu bebe, sabe tudo. Entendeu? A análise de dados é fundamental pra fazer isso aí. É por isso que as empresas que oferecem isso aí de forma automática, mastigada, com inteligência artificial e tal, o cara cobra o olho da cara. Só que quando você vai ver lá o resultado que ele traz, É você muito- acaba pagando. É maior do que o que ele cobra. É. Pronto. E outra, eu tô falando isso aqui, cara. A gente tava falando isso aqui, você que tem um pequeno negócio, que, pô, tá pequeno ainda, tá crescendo, com o seu próprio sistema que você tem, você consegue fazer isso aí, cara. E aí você vai observar o comportamento de compra lá dos seus clientes que você tem lá e vai poder fazer uma promoção, você vai poder trazer o cliente mais vezes, vai poder aumentar o tempo de compra. Cara, é porque você começa a fazer os cohorts, né? Quando você tem número. Que aí você separa, que nem você falou, ó, esse cliente vem de manhã, esse cliente vem de tarde, esse cliente compra pão, Ó, esse cliente Eu já vi come na muita, padaria. já vi muita experiência de dados funcionar. Normalmente nas empresas grandes, né? A Reserva faz isso muito bem. E outra empresa que faz isso muito bem, e eu só soube disso quando eu tive essa experiência, foi a Aramis. A Aramis, eu comprei lá, né? Eu sempre faço algumas compras lá que eu gosto da marca e tal, mas eu comprei uma vez um tênis. Aí, depois eu comprei outra vez um tênis parecido. Só que, assim, parecido não, igual, só que de outra cor, né? Beleza. Isso foi, tipo, velho, 5, 6 anos atrás. A marca me mandou um e-mail falando: aquele tênis que você gosta voltou pro estoque. A gente resolveu voltar a trabalhar com esse modelo. Olha Aí aí. ele pensou assim: ele não deve mais ter esses tênis, que ele me comprou 6 anos atrás. Mas se ele comprou é porque ele gostou daquele tênis naquela época. Vai, se ele mandou esse e-mail para 10 mil pessoas que compraram 10 mil pares de tênis, será que ele conseguiu vender os Você novos? voltou lá pra comprar quantos? Eu não votei nesse caso, né? Mas eu achei genial. Não, mas aí Só você... que tem um problema. Ô, Aramis, você tem que fazer uns tênis piores. Eu ainda tenho os meus. Ah! Se fosse o tênis já tivesse, né, doado pra alguém ou rasgado, eu teria Hugo, comprado. vamos mudar um pouco o assunto aqui. Cara, vendas é uma ciência, vendas é treinável, metas, a gente precisa construir metas para curto, para médio e para longo prazo, porque tem que ter uma crescente aí. Como que equilibra isso aí? A palavra que foi você- boa. Como como- equilibrar isso? Como você constrói de uma forma que não fique tão a toque de caixa? Ah, tem que vender, tem que vender, tem que vender, mas não pode ficar folgado também, né? Tem que ter um... Eu gostei da palavra, equilíbrio. Porque a gente faz meta de vendas na Syscoin desde que a gente tá lá, né? Eu já entrei por uma meta. Desde a 60. Desde a 60, né? Então, as metas sempre existem. Só que teve duas coisas que foram fundamentais para ajudar no equilíbrio. A primeira veio cerca de 3 anos atrás, que foi quando a gente começou a ter uma gestão financeira profissional, foi quando a gente começou a fazer orçamento. Então, fazer o orçamento do ano é uma previsão ali, uma provisão baseada... Nossa empresa é de recorrência, então baseada em tudo que vem acontecendo, qual a projeção de crescimento, onde eu quero chegar. E assim, dentro do... Como você monta um orçamento, é dentro dos recursos que você tem, né? Então, beleza, lá no meio do ano, se acontecer isso, a gente vender tanto assim, lá no meio do ano eu vou contratar mais 2 pessoas. Essas 2 pessoas entram, eu vou ter que pagá-las, e aí eu vou ter que cobrir, então a meta tem que subir um pouco mais. Cara, uma projeção matemática, ok. Beleza. Feito o orçamento, aí eu tenho o desenho da meta. Beleza? Se eu superar a expectativa daquela meta, eu vou estar vendendo mais, vou ter mais dinheiro em caixa, a gente consegue trabalhar com... Dá pra dar uma brincada, né?
Se eu vender menos do que aquilo, eu não consigo fazer o crescimento planejado. Então, o equilíbrio veio da seguinte forma. Eu começo a fazer um orçamento arrolado, que eles chamam, né? Rolling budget lá. Então, você vai fazendo, vai acontecendo, você vai medindo, vai acontecendo, você vai medindo. Só que eu faço isso agora trimestral. Metas de um ano são muito distantes. E parece que funcionava, né? Que da vida inteira todo mundo fazia as metas anuais. Só que quando eu comecei a tratar as metas de maneira trimestral, ficou mais fácil. E não é pegar uma meta anual e dividir ela em 4 e fazer... Não é isso. É fazer uma meta para 3 meses. Porque tem um livro chamado Um Ano em 12 Semanas. Você já leu esse livro? Esse livro é muito bom, velho. Ele mostra pra você que tudo que você quer fazer, que você planeja em um ano, se você apertar, você faz em 12 semanas. Então, assim, a ideia é mais ou menos a mesma. Deixa eu botar aqui para os próximos 2, 3 meses, o que eu quero fazer, como eu quero fazer, o que dá para atingir, e bota metas até usadas. Em muitas coisas você vai ver que você se subestimou e dava para ser mais. E se eu tivesse feito isso por um ano inteiro, eu ia passar um ano inteiro subestimado. E se eu tivesse... Tem coisas que às vezes você vê que realmente tá usado, tá puxado, não tem braço, não tem time. Então, de 3 em 3, com um orçamento equilibrado, cara, tem funcionado bem para nós. A gente está fechando agora já o primeiro trimestre com resultados bem positivos, tanto na parte interna quanto na meta de vendas. Agora, Hugão, uma pergunta aqui, velho, só pra gente finalizar esse assunto aí. Porque todo mundo chega, velho, e tu já viu isso várias vezes em conselho, o cara chega, não, pô, meu problema é vender, velho, eu tenho que vender mais. Tem que vender mais, tem que vender mais, tem que vender mais. Como é que o cara faz para equilibrar a venda e a entrega? Porque às vezes nem sempre vender mais vai ser uma solução pro cara. Aí tem uma questão de processo no meio, mas como é que você... Então, eu discordo um pouco disso, né? Porque quando o cara fala que tem que vender mais, preciso vender mais, é porque ele sabe que se ele não vender mais, ele quebra. E aí ele pensa o seguinte, se eu vender mais, os outros problemas eu resolvo, porque não tem problema que eu não vou conseguir resolver se eu tiver dinheiro. Nesse aspecto, ele tá certo. Eu e o Léo é um cabo de guerra, né? Então, assim, o Léo é a história do vende, depois a gente resolve. E eu sou do time que, Léo, vendi e se vira. Eu vendi sem entrega. Léo não vacila. Então, tipo, a gente fica naquele jogo. E foi isso que fez a Siscoin crescer tanto. Então, durante muitas vezes, ele falava assim, bicho, tem que parar de vender. Eu falei, parar de vender o caralho, velho, não vou parar de vender nunca. Não, parar de vender, não vendo, não paro. Então, tipo assim, teve épocas dessas... É por isso que eu tô aqui. E teve épocas dele assim, pelo amor de Deus, cara, a gente precisa vender mais. Já teve todas essas épocas, né? Então, vender mais vai ajudar sim, só que a entrega tem que... Então, assim, eu tenho uma vantagem, porque eu sou o sócio que olha pra fora, o Léo é o sócio que olha pra dentro. Né? E ele, junto com os outros sócios, fazem a entrega acontecer. Eu hoje pouco boto a mão na parte da entrega. Mas no início, várias noites eu já virei lá para conseguir entregar o que eu mesmo vendia, ajudando o Léo lá. Então, assim, o quão engajado e comprometido você tá com a entrega do seu time. Né? Mas vender mais, aí o Léo vem com as histórias de faculdade dele, né? Tu conhece a história da empresa que quebrou porque vendeu demais? Aí começa, né? Então, assim, tem casos, né? Se o cara vender demais e não conseguir cumprir a entrega, ele pode ter problemas graves e até quebrar. Mas dificilmente uma empresa passa por esses problemas, né? Só que a hora que você vende, tem que cumprir a entrega. Quase todas as pessoas que falam que o problema é, eu preciso vender mais, quando você vai olhar, ele não vende porque ele não tem um processo de venda. Ele sofre venda. Né? Se você simplesmente profissionalizar o seu processo, colocar ele na linha e botar um vendedor, você já vai vender mais naturalmente. Né? Show de Entendi. bola. Ó, É bem comum isso, na verdade. você falou agora há pouco de análise preditiva, né? De prever, de fazer o... Vamos falar rapidinho que a gente já tá acabando ali. Eu já recebi uma plaquinha ali. Cara, estratégias omnichannel. Como que você organiza isso dentro da Siscoin, por exemplo? Tá, o Omnichannel, né, a experiência multicanalidade. Então, a Siscoin tem que ser a Siscoin em todos os canais. Então, o cliente que ele me vê online e bate na minha porta, ele não pode se frustrar quando ele chegar lá para ver minha realidade física, né, e vice-versa. Então, a ideia de estratégias multicanais, para minha realidade que é serviço, eu gosto muito de focar ela na experiência de branding, do cara entender o que eu sou em todos os canais. Esse é o primeiro objetivo, né? E é muito difícil, porque a minha empresa é uma empresa versátil. Eu consigo fazer várias coisas, vários serviços, e os projetos quase sempre muito personalizados. Então, é natural o cliente chegar para mim e falar assim, vocês também fazem isso? Não sabia. Né? Então, assim, o meu grande desafio do Omnichannel hoje é conseguir ter essa visão única, porque eu não tenho um nome. Você fala uma furadeira, eu sou uma furadeira, você sabe o que uma furadeira faz. Você fala que eu sou uma Siscoin, não dá para ser tão claro assim, né? Então, eu tenho que trabalhar nas estratégias de Omnichannel, eu tento fazer isso lá hoje, eu e o Matheus, que é na parte do marketing, a gente tenta fazer isso para levar o branding. Porque a hora que eu consigo levar o branding do contexto de, cara, eu resolvo esses problemas aqui de formas personalizadas e de diversas delas,
e ele consegue já chegar com esse entendimento, independente do canal que ele me viu, aí fica mais fácil para mim, porque aí meu comercial trabalha liso, entendeu? Mas eu não penso que eu tenho que ter, no meu caso específico, vendas de multicanalidade. Então, a minha estratégia de multicanalidade hoje é pensando no meu branding, o que eu entrego, ele conseguir sacar o que a minha empresa faz, né? Para outros negócios, talvez o Omnichannel faça sentido para vender, né? Vendo o produto. Então, eu consegui ver o preço da jarra na internet, consegui comprar e agora eu vou só retirar na loja física, né? Se você tem um e-commerce e você tem uma loja física, se você não consegue permitir essa integração entre os canais, talvez fosse melhor você não ter um desses canais. Entendido. Show de bola. Pra acabar, a Cisco é uma empresa que cresce baseada em venda ou cresce baseada em marketing? É um ou outro, pai. Não precisa nem justificar que... Hoje ela cresce baseada em marketing, porque ela tem marketing, né? Enquanto ela não tinha, ela cresceu baseada em vendas na raça. Mas não é a forma mais inteligente. Em contrapartida, é a forma mais barata, desde que você tenha um Hugão lá para fazer o veste, para dar suar a camisa, para, né, para rasgar mesmo e botar para rasgar. Normalmente não se tem isso em todo lugar, né? Então, eu julgo que a melhor estratégia é crescer via marketing. Legal. Show de bola. Hugão, É isso, velho. chegamos aqui no final, mano. Não no final, mas estamos chegando no finalzinho. Bora pra aquele velho bate-bola. Tu já tá treinado, que tu já sabe. Eu tinha esquecido, na hora que você falou do livro. Não, você que é o cara aí, mano, digitalizado, o cara que faz os vídeos lá de assador, conta história pra caralho na internet, Pescador. Viu? pescador. Isso aqui não vai acabar, irmão. Se o outro vídeo tá lá, tá reverberando, esse aqui vai pra frente também. Qual que é a frase aí que vai virar outdoor e camiseta do Hugo? O bom é que, como eu já vi outras vezes, eu já sabia do bate-bola, né? Só que o cara que veio aqui da outra vez não é o cara que tá aqui hoje. Então, isso permite hoje eu ter outra oportunidade de falar, né? Mas hoje, eu acho que o que tem impactado muito o meu jeito de ser, de pensar, e principalmente por conta do meu filho também, né? Cara, o que eu tô fazendo que quando eu não estiver mais aqui, vai ficar aqui, né? Então, eu tenho prestado muita atenção nisso. Então, o que eu tô fazendo hoje que quando eu não estiver aqui, vai ficar? Legado, né, pai? Como eu tô construindo o meu legado. Legal. O livro, né? Não vale o que você já falou, que a gente vai pesquisar pra eu colocar falei, ele né, também, o- mas não o vale o que de você já falou. O que você Um ano e falou. 12 semanas. Um ano, 12 semanas, aí se tiver, a gente vai botar na lista. Então você, papai, que tá vendo aí, ó, playlist de livros lá, Fala Fraterno, tá lá no Spotify. Baixa lá, vai. Tem uma porrada de livro lá que você vai escutar o livro, cara. Você pode escutar também e ler ao mesmo tempo. Se você é um cara que gosta de estar arriscando ali, escuta e leia que faz diferença. Vai, Hugão, fala aí o livro. O outro livro que eu tô lendo e tô estudando ele, na verdade, que tô me amarrando, a gente até falou um pouco disso ontem, é o Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Cara, pensa num livrinho diferente, viu? Ele mostra em aspectos técnicos e científicos, mostrando como que os horários impactam na nossa vida, tratando do seu corpo, do seu sono, da sua alimentação. Então ele mostra tudo isso, mostrando os horários ali. Literalmente, se você mudar os horários, você consegue mudar a sua vida. Então é uma recomendação bem forte. É o tipo de livro que eu li e pensei no meu pai, pensei no meu sócio, pensei na minha esposa, pensei, isso aqui vai ajudar fulano, vai ajudar Beltrano. Pô, será que essa pessoa nunca percebeu isso? Né? Me ajudou muito. Então de todos que eu li aí no último ano, esse foi o que mais me impressionou. Show de bola. Então, mude seus horários e mude sua vida. Esse é o livro que vai entrar. Se tiver no Spotify o áudio dele, vai estar lá na playlist. Hugão, tu já sabe qual que é a próxima. Qual que é a música dessa edição agora? A música é a mesma. Remember the Name, Fort Minor. Então já tá lá na playlist lá. E agora ele tá acordando 5 horas da manhã, chefe. O fone tá desse tamanho. Se tiver uma versão diferenciada, a gente bota lá também. Mas essa já tá na playlist. Gão, a gente começou falando disso no começo. Eu queria um depoimento seu sobre o quanto as redes empresariais, os grupos de networking, eles impactaram a vida do Hugo. Não só dentro da Ciscoin, que eu acho que você caminha nesse meio aí um pouquinho antes, mas o quanto isso teve de impacto, o quanto isso reflete na sua vida. Cara, eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu amo isso aqui, né? Mas desde que eu comecei a entender que eu precisava me unir a pessoas, estar perto de pessoas, entendi o que era um conceito de um mastermind, eu estou inserido nisso. Desde então. Isso vai fazer 10 anos, eu acho, né? Então, assim, antes mesmo de surgirem os grupos, eu já providenciava com a minha equipe não, com meus amigos, né, jantares, cada vez era na casa de um, aí hoje você cozinha e a gente vive aquela experiência, fala de negócio.
Então, esse tipo de coisa sempre me trouxe muitas coisas positivas. Em primeiro lugar, os relacionamentos, né? São pessoas que ao longo do tempo foram se tornando cada vez mais próximas dentro da minha casa, comendo a minha carne mal passada, né? Então, sempre surgiu esse tipo de relacionamento que é muito valioso, eu valorizo demais. E também, cara, as pessoas entenderem que, pô, aquele problema, eu vou lembrar daquela pessoa, quando eu precisar resolver, eu vou chamar aquele cara, né? Então, isso... E é uma rede, por mais de tudo isso que eu tô falando, sobretudo, de apoio, velho. Porque a hora que você tem pessoas do seu lado que entende o que você tá vivendo, a tua rotina, é o cara que entende o seu cansaço, é o cara que entende, putz, as quedas que você leva. Eu, particularmente, não tenho como conversar sobre isso na minha casa. Minha esposa é funcionária pública, de outra realidade, tipo, a vida dela é uma outra coisa do que a minha. Lá em casa né? também. O seu caso é o mesmo, né? Já o Hernani já vive um pouco melhor, isso em casa, que O- vive a mesma vida O Hernani, eu não sei se o lado dele é melhor ou é pior, mas ele tá, tá numa posição Ele diferente. pode falar melhor do que a gente, né? Mas essa questão, cara, de você ter pessoas, né? Tanto é que a Vanessa também vive com a gente nesse meio. Isso é muito bom. É muito bom. Pra mim é tipo como se fosse o meu AA, sabe? É o meu grupo de apoio ali. Todo mundo vive o que eu vivo, a dor que eu vivo. Então, isso me ajuda muito e eu já fiz experiências. Eu já me afastei um tempo e não dá certo, mano. Você fica sem apoio, você fica sem ninguém pra chamar, sabe? E o pior, você não evolui ali. Quando você vai querer fazer algum negócio, você volta pra aquela rede, você divulga ali, fala com as pessoas, o negócio começa a andar de novo. Então, eu acho fundamental, principalmente para quem está no início, né? Existem pessoas que hoje já têm empresas grandes de sucesso, construíram os seus reinados ali, vamos dizer assim, e eles têm os relacionamentos deles. Então, se você não tem o seu relacionamento ainda, começou a empreender agora, procura o seu, porque faz diferença. E é isso aí. Você quer viver tudo isso que o Hugo falou? Você vai entrar aqui, ó, Fraternidade MBAR, tem um link lá na bio. Você vai deixar lá seu contato, que um pessoal da nossa equipe vai entrar em contato com você. E você pode estar próximo do Hugo, vivendo isso que ele falou, tudo isso aqui, e mais outros empresários de gabarito pesado, filho. Boa. O acesso é incrível. Hugão, agora é o seguinte, irmão. Dois camaradas que podem sentar aí nessa cadeira e bater um papo com a gente aí. Deixa aí a dica aí, pra gente ligar pra esses caras. O Léo pode estar aqui. O Léo, para falar de gestão, é uma pessoa incrível. Entende muito de processo, entende muito de controle de pessoas, né? A nossa empresa vem crescendo e dando muito certo por causa do Léo. O Léo faz muita coisa legal. E acredito que vale a pena fazer uma dobradinha também com algumas pessoas que vão entender de um papo, assim, mais técnico mesmo. Ferramenta, tecnologia. Porque crescer com gente hoje não dá mais. Não dá mais para crescer só com gente. Já foi o tempo, né? Porque as empresas não estão crescendo assim. Se a gente for fazer assim, a gente vai no caminho contrário. Fica mais caro, fica pior. Só que quando você vai falar de comprar tecnologia, quase que 100% dos empreendedores erram na hora de comprar tecnologia, né? Então, tem o Geisel, que é um cara que eu gosto bastante. O Geisel, ele é desenvolvedor de software, engenheiro de software, fala muito desse assunto. Constrói soluções sob medida, faz muitas integrações. Então, é um cara que vai falar um papo mais técnico, mas vai ensinar as pessoas como não errar na hora de uma escolha de tecnologia, né? E se a gente trouxesse esses dois aqui, um cara para falar do que ele precisa e o outro de como que faz, acho que ia ser um papo bem curioso. Show de bola. Bem bacana. Hugão, pra gente finalizar, quem é a pessoa que te inspira? A pessoa que me inspira hoje é o meu filho. Todo dia ele me ensina alguma coisa. Todo dia. Então, nesse momento, Leozinho também é Leozinho, né? Eu gosto tanto do meu sócio, né? Vou ter um outro Leozinho lá em casa. Valeu, pai. É isso. Hugão, pra finalizar, como é que o povo te acha? Como é que o povo acha Siscoin? Onde você tá? Siscoin.space no Instagram, hugo.business no Instagram, hugocandido.com.br, siscoin.com.br. E no MBA também você vai me achar. Show de bola. É isso, Hugão. Obrigado. Valeu. Sempre Obrigado. prazer ter você aqui com a gente. É nóis, pai. A conversa sempre é produtiva, sempre Maravilhoso. flui. Conta com a gente, estamos sempre à disposição. Obrigado pelo suporte. Senhoras e senhores, Fraternidade MBR no Instagram, manda um direct lá. A gente está pronto para te atender, a gente está pronto para receber vocês aqui. Mais um episódio entregue. Obrigado, meu parceiro. Então é isso aí, papai. Giuseppe Oficial no Instagram, Hernani OF, Hugo.business. Segue a gente lá. Quer saber mais de Fraternidade? Fraternidade MBAR. E baixa as playlists lá que você vai se surpreender. Tamo junto, é só o começo. É isso. Mais um Fala Fraternidade. É isso, manda um abraço pro Gabriel, isso, né? Ele briga Ô, com a gente. Gabriel, pode ficar tranquilo. Estamos aqui, pai. Valeu, galera, é isso.